Testemunho de casamento restaurado. Betina, como tudo isso começou? Minhas amadas irmãs, em primeiro lugar, quero louvar a Deus pelo seu amor e misericórdia em minha vida. E é para Ele toda a honra e glória desse testemunho. Quero também pedir desculpas pelo envio atrasado desse testemunho. Fiquei adiando, pois queria enviar um testemunho de um casamento restaurado sob a minha ótica. Mas agora entendo que tudo deve ser na ótica de Deus e não da minha. Por muito tempo fui tola e ajudei consideravelmente a destruir meu lar, pois cada um de nós trabalhávamos e morávamos em cidades diferentes e nos víamos nos fins de semana. Quando engravidei do nosso filho, pensei que ele tinha se realizado, pois era algo que ele tanto queria e vinha me cobrando fazia algum tempo. Nossos planos eram de que quando minha licença maternidade terminasse, eu saísse do emprego para enfim morarmos juntos. Quando minha licença maternidade terminou, meu marido insistiu que eu não pedisse demissão, pois estávamos construindo uma casa e o mercado de trabalho estava ruim e que isso seria por um curto período. Então, voltei com meu filho de 5 meses para o lugar onde eu trabalhava. E depois de um certo tempo, uma amiga em comum nossa começou a me alertar que ele estava se envolvendo com outra mulher, uma colega de trabalho. No início, não acreditei, pois pensei que ele tinha no momento o que ele mais queria, que era uma família. E o tempo foi passando e eu fui percebendo algumas mudanças nele em relação a nós dois. Foi quando saí do emprego e fui para junto dele. Depois de um tempo, descobri que realmente estava se envolvendo com outra mulher. Vi uma troca de mensagem dos dois no celular. Perdi o chão e a minha cabeça. Nessa noite, brigamos muito, e o que mais fazia era ofendê-lo para que ele pudesse sentir um pouco da dor que eu estava sentindo. No meio da nossa discussão, ele me disse que já não me amava como antes, e que essa distância toda, meu jeito mandona e as vezes em que eu disse não quando ele pedia para ficarmos juntos numa mesma cidade, contribuíram para o fim do amor dele por mim. Ele disse que ele tinha se acostumado a viver outro tipo de vida e nessa altura eu já pedia para ele pensar em nosso bebê, que era inocente e não merecia tudo isso. Por meio de pressão, meu marido disse que tentaríamos novamente, exclusivamente por causa do nosso filho. Lembro que eu chorava e pedia para Deus salvar meu casamento. E creio que nesse momento Deus começou a trabalhar no meu coração para permanecer pelo meu casamento. Contudo, eu ainda não tinha sabedoria suficiente. Até tinha começado a mudar meu comportamento. E também uma amiga cristã me ajudou por meio de oração e conselhos. Mas após uns dias que tudo tinha vindo à tona, eu não aguentei e deixei a nossa casa. Nunca façam isso, é tudo o que o inimigo quer. E eu e meu filho fomos morar com minha mãe em nossa cidade natal, a cerca de 900 quilômetros de distância de onde meu marido estava trabalhando. Após uns 15 dias que eu tinha voltado para minha cidade natal, ele veio nos visitar e reatamos para fazermos uma tentativa de resgatar o nosso casamento. Mas ele insistiu para que eu e o nosso filho continuássemos onde estávamos. Como Deus transformou você e a sua situação, Betina, conforme você o buscou de todo o coração. Quando me vi nessa situação de perder minha família, senti que somente Deus poderia transformar toda essa dor e essa situação que parecia impossível. Devido às palavras e à frieza do meu marido em relação a mim. Então clamei para que ele me ajudasse,
e comecei a procurar na internet por restauração de casamento. E achei o livro e o site do ministério. Consegui baixar o livro e, quando li, pude perceber o quão tola eu havia sido por tantos anos e como eu havia dado um grande empurrão para o fracasso do meu casamento. Eu era egoísta, as coisas tinham sempre que ser do meu jeito, mas graças ao nosso amado, em sua infinita misericórdia, ele me tirou da areia movediça em que me encontrava e abriu meus olhos para a verdade que é a sua palavra. A verdade, como diz em sua palavra, ela nos liberta e sou tão grata por isso. Com Deus tudo é possível. Hoje sou uma nova mulher. Sei que ainda preciso mudar, mas meu querido está me moldando cada dia. Toda glória e louvor para Ele. Deus vai nos moldando e conforme isso vai acontecendo, a nossa situação vai se transformando, pois Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Quais os princípios da palavra de Deus, ou princípio dos nossos materiais, Betina, que o Senhor te ensinou durante essa provação? Devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e clamar por Ele e chorar para Ele. Eu procurei seguir os princípios do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Esse livro é maravilhoso. E, claro, conhecer mais a palavra de Deus e me agarrar às suas promessas para a minha vida. Jejum e oração me ajudaram e ainda me ajudam muito. É preciso nos revestir de todas as armas espirituais e, claro, da palavra de Deus. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar, Betina? Durante os momentos mais dolorosos da minha jornada, Deus sempre estava ao meu lado. E quando eu pensava em desistir, Ele me dizia para permanecer pelo meu casamento. Os momentos mais difíceis foram durante o período em que eu e meu filho continuávamos em nossa cidade natal, enquanto meu marido vivia uma vida de solteiro a maior parte do tempo. Isso machucava meu coração e tive muitas noites de choro, onde clamava a Deus de joelhos para me tirar esse sofrimento. Em todos os momentos, sentia a presença dele me consolando e dando forças para continuar para a glória do seu reino. Betina, qual foi o ponto de virada de sua restauração? O ponto de virada foi quando comecei a depender mais de Deus e menos do meu marido. E Deus, em seu infinito poder, começou a orquestrar todas as coisas a meu favor. Tinha muita dificuldade em deixar de lutar na carne. Então vi que quanto mais parava de lutar na carne, mais Deus agia a meu favor. Então, irmãs, deixem Deus ser Deus, que as coisas começarão a fluir. Comecei a louvá-lo em todas as situações e entreguei o meu futuro e do meu filho ao meu marido celestial, para que fosse feito conforme a sua vontade, que, diga-se de passagem, é muito melhor que a nossa. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 e 6. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Betina. Seu marido simplesmente apareceu? Betina, você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Em uma manhã, recebi a notícia que meu marido tinha sido demitido e também a outra mulher. Ele me ligou um dia depois, avisando que tinha sido demitido. Não comentou sobre a demissão da outra pessoa e eu também não falei nada. Ele disse que estava voltando para nossa cidade natal. Eu louvei a Deus, pois sabia que era o seu agir. Ao ler uma lição esses dias,
pude constatar o quanto é real o que a Eri nos diz sobre o retorno de nossos maridos para casa depois de uma crise. Quando meu marido voltou para casa e nossa cidade natal, não foi como eu esperava. Um homem transformado e pedindo perdão. É como ela nos diz. No início, não parece um casamento restaurado, mas cada dia que passa, vejo o agir de Deus em minha vida e na vida do meu marido. Vejo muitas mudanças em seu comportamento e fazendo planos para o nosso futuro. Sei que Deus vai terminar o que começou, porque sei que Ele está no controle da situação. Meu marido retornou para casa. Foi demitido e sei que foi Deus que permitiu que isso acontecesse e o tirou daquele lugar. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21:1. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Salmos 37, versículo 4. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei um muro de sebe para que não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Oséias 2, versículos 6 e 7. Você recomendaria alguns dos nossos materiais em particular que te ajudou, Betina? Sim, o livro Como Deus Pode vai restaurar seu casamento, os encorajamentos diários, os devocionais, os cursos e também o livro Uma Mulher Sábia, o qual estou lendo. Esses recursos são uma bênção para nós que estamos com sede da verdade e de uma mudança verdadeira em nossas vidas. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres, Betina? Sim, tenho muito desejo de poder ajudar outras mulheres. De qualquer forma, Betina, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Minhas queridas irmãs, não desistam nunca de suas famílias, pois o nosso Deus é um Deus da verdade e das causas impossíveis. Ele é fiel para cumprir cada promessa que nos foi prometida. Então, aproveitem esse momento para se deleitar no Senhor. Estarei orando por todas e já com a certeza da vitória de cada uma de vocês. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, versículos